Graça e paz. Estamos aqui estudando sobre o Apocalipse, né? Um tema muito, mas muito interessante. Estudar Apocalipse é bem complexo, porque você tem que conhecer toda a Bíblia. Você tem que conhecer Gênesis, você tem que conhecer toda a parte ali do Êxodo, Levítico, você tem que conhecer os profetas, né? Porque os profetas vêm falando do Apocalipse, vêm falando do dia do Senhor, o dia do juízo, né? Você tem que, Salmos, você tem que conhecer toda a Bíblia, o Novo Testamento, que os apóstolos falaram, você tem que conhecer tudo. Porque se você não conhece uma parte, vai ficar capenga. Então, é um estudo bem complexo, bem complexo. E vamos estudar um pouquinho hoje sobre o ser humano, né, a igreja, Israel, né, porque nós temos a visão que o livro de Apocalipse ele está falando de um tempo em que Deus se dirigirá para Israel. E a gente tem que entender por que Deus vai se dirigir para a nação de Israel e não vai se dirigir para os outros. Porque não nós e eles, onde nós estamos. Então, é importante ter esse entendimento. Porque muitas vezes nós não temos, porque mistura tudo. A gente olha para o... A gente tem um defeito muito grande. Quer ver um defeito muito grande? Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente já se coloca. Paulo começa a escrever uma carta e Paulo começa a falar assim, olha, nós, aí você, ó, nós, sou eu e Paulo. Eu e Paulo, Paulo e eu, nós. Olha, nós somos os predestinados, nós somos os escolhidos previamente, nós, aí você vai se colocando. Poxa, então eu sou predestinado. Então a igreja é predestinada. Então todos aqueles que estão na igreja são predestinados. Surgiu a predestinação. Aí você continua lendo a carta de Paulo em Efésios. Nós, e vós que escutastes o evangelho. Opa, e agora? Agora eu sou a parte do nós ou a parte do vós? Eu sou a parte dos que antes foram escolhidos para levar a palavra ou eu sou a parte que escutou a palavra? Quem Paulo está se colocando para dizer que é nós? Aí você vai entender que nós, que Paulo está falando, é nós, os judeus, levantados por Deus, a nação de Israel. Nós fomos predestinados. E vós que escutaste o evangelho de nós, se juntaram a nós. Então, acabou o problema da predestinação. Não tem mais predestinação. Mas como a gente olha tudo como, ele falou e eu estou aqui, ele falou, então eu faço parte, a gente tem que começar a ler a Bíblia do jeito que ela é, irmãos. São cartas de alguém para alguém. Quem é esse que está recebendo essa mensagem? Então, a gente precisa ler a Bíblia do jeito que ela é. Não do jeito, porque muitas vezes é impossível você saber a Bíblia inteira. Eu vou cometer erros hoje aqui. Mas é importante que você pegue o que eu estou falando e vá buscar na Bíblia. Porque a gente às vezes escuta tudo, absorve tudo e repete tudo. E muitas vezes não é. E aí loucuras são faladas. Por quê? Porque não está sabendo ler. Não está sabendo olhar os textos do jeito que são. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho esse plano de Deus para o ser humano, né? E esse plano está transcorrendo. E nós estamos chegando no final desse plano de Deus para a humanidade. E esse plano de Deus começou quando? Em Gênesis. Em Gênesis começou esse plano de Deus. E o plano de Deus começou ali quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem. E Deus criou o homem de maneira perfeita. Deus criou o mundo. E Deus criou o homem. E Deus falou assim, olha, eu vou criar esse ser, a minha imagem e a minha semelhança. Corpo, alma e espírito. Ele será cheio do meu espírito. A minha glória estará nele. E ele dominará. E ele reinará sobre tudo que eu criei. Olha só que maravilhoso, irmão.
O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da glória de Deus. E como eu sei disso? Porque a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, se nós fomos destituídos da glória de Deus, em algum momento nós estávamos cheios da glória de Deus. E qual era o momento que nós estávamos cheios da glória de Deus? Em Adão e Eva. Em Adão e Eva, eles eram cheios da glória de Deus, cheios do Espírito de Deus, eles andavam segundo o Espírito de Deus. Esse era o projeto de Deus para os homens, porque ele diz para Adão e Eva, olha, crescei e multiplicai-vos. O objetivo de Deus é que aquele homem e aquela mulher, cheios do Espírito de Deus, se multiplicassem e gerassem no mundo filhos, netos, bisnetos, geração após gerações de filhos de Deus. Não filho de Adão, mas filhos de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então era para que o mundo inteiro estivesse cheio de filhos, cheios da presença do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Já falei uma vez aqui, os judeus dentro dessa parte do Gênesis, eles entendem que a glória de Deus em Adão era tanta, que a natureza, os seres, as criaturas não sabiam distinguir quem era Deus e quem era Adão, por tamanha glória que Adão tinha quando andava pelo jardim. Dentro do entendimento judaico você tem isso. Que eles não conseguiam perceber, porque a glória de Adão, a glória que estava na vida de Adão era muita. Mas aí o que aconteceu com Adão? Adão resolveu transgredir. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem tinha alguns objetivos a cumprir. Deus falou, olha, você vai trabalhar na terra, você vai cuidar da terra. Então um dos trabalhos do homem era cuidar da terra. Olha, você vai se juntar à sua mulher e você vai ser um. Você vai crescer e se multiplicar. Então era outro objetivo, crescer e multiplicar. E dominar. Mas tinha um outro objetivo, você vai ter que me obedecer. Deus falou, Adão, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque no dia que você comer, você morre. Então o homem foi criado para obedecer a palavra de Deus. Mas Adão transgride. A glória de Deus se vai. Ele agora é um homem que é levado pela sua alma e pelas necessidades do seu corpo. Ele não é mais dirigido pelo Espírito de Deus. Ele é almático. A sua alma o conduz. E aí nós temos o início de uma criação perdida. Uma geração caída. E agora Deus olha para a humanidade e fala, olha, era para eu olhar para o mundo e encontrar um mundo repleto de meus filhos. Mas agora eu olho para o mundo, cadê os meus filhos? Eu vejo homens perversos sobre a face da terra. Mas e aí? Será que o plano de Deus ia acabar ali? Não, o plano de Deus não acabou ali. Deus falou assim, eu vou continuar com o meu plano original de encher a terra de filhos de Deus. Eu vou insistir. E agora eu vou começar a buscar. Eu vou começar a buscar numa terra árida, numa geração perversa, remanescentes. E aí, irmão, ele encontra. Quem ele encontra? O primeiro dito pela Bíblia como profeta, Abel. Ele encontra Abel. Abel que faz uma oferta a Deus de todo o coração. A palavra nos diz deixa eu cantar aqui que eu esqueci meus óculos, irmão, para melhorar a minha situação, né? Eu esqueci meus óculos. Lá em Mateus 23, 35, Jesus diz que Abel é justo. Em Lucas 11, 50 e 51,
ele diz que ele é o primeiro profeta. Vocês sabiam disso? Abel é o primeiro profeta da Bíblia. É o primeiro homem justo da Bíblia, né? E fala que o sacrifício de Abel até hoje fala no mundo, até hoje dá testemunho. Olha só, irmãos, até hoje o sacrifício de Abel dá testemunho. Então ele encontrou Abel primeiro. Mas o que fez Caim o religioso? Que existe ali a figura do religioso e do crente. Abel era o crente, é aquele que oferecia com amor, oferecia o melhor, ofereceu a primeira parte. Se você for ler o texto, Abel oferece a primícia, era a primeira parte. A primeira parte ele pegou e falou assim, ó, essa parte, a primeira é para Deus. Caim não, Caim fez uma oferta, mas não era a primeira parte, era uma oferta. E não era com aquele coração, porque a gente vê que o relacionamento de Caim com Deus é ruim. Porque quando Deus fala com Caim, onde está teu irmão? Caim fala assim, eu sou lá, Abel é lá novela para eu ficar acompanhando ele? Não, é assim que ele diria, se ele é essa novela, sei lá, dele, eu quero lá saber disso. Então vê que o relacionamento dele com Deus é ruim. Né? Então aqui nós temos o primeiro confronto entre o religioso e o crente. O religioso sempre vai querer matar o crente, porque o religioso quer oferecer o que ele quer, do jeito que ele quer, e Deus tem que receber. Vocês veem isso nesse dia? Vocês não veem isso aqui não? Se Deus é amor, Ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. Está vendo? Esse é o religioso. E o crente? Eu tenho que me moldar aos parâmetros de Deus. Eu tenho que me moldar à palavra dele. O religioso não. Deus tem que se dobrar. Se ele me criou assim, como se Deus tivesse criado ele assim, ele tem que me aceitar assim. Esse é o Caim dos tempos de hoje. Muitos Caíns, e até mesmo dentro da igreja, muitos Caíns. Lembrando que Caim ofereceu, e a oferta de Caim se repete no Antigo Testamento. Ele ofereceu dos produtos da terra, e você vai ver Deus estabelecendo as ofertas do fruto da terra. Né? Então o problema não é a oferta, o problema era a mentalidade. E aí Caim mata Abel, e agora? Deus precisa de outro remanescente. Quem surge? Enoque. Enoque, a palavra nos diz que era um profeta, que Enoque era um profeta. Gênesis 5:24, Judas 1:4, Hebreus 11:5. Todos eles afirmam que Enoque era um profeta. E o mais interessante, vocês sabiam que Enoque viu a volta de Jesus? Enoque viu a volta de Jesus. Ele viu. Lá no Gênesis, vocês têm ideia disso? Lá no Gênesis, ele estava lá andando no Gênesis com Adão, que Adão estava vivo ainda nessa época. Adão vai morrer um pouco antes de Noé. Então ele tem a presença de Adão lá. E ele lá está vendo o que vai acontecer lá no futuro, a volta de Jesus. Vocês têm ideia disso? Que ele relata isso? E diz que esse homem andou tanto com Deus, esse profeta andou tanto com Deus, que Deus fez o quê? Tomou, levou para si. Israel acredita que Enoque é o escriba de Deus. É aquele que anda escrevendo tudo lá em cima sobre o que está acontecendo aqui embaixo. Ele é o escriba. Por isso que eu acredito que Enoque e Elias sejam aqueles que virão no futuro para falar com Israel. São os dois homens que não morreram, porque a palavra diz que nem sangue nem carne herdará o reino dos céus. Então ninguém sobe e permanece lá com carne e sangue. Isso aqui, como Paulo diz, isso aqui precisa ser plantado. O que é corruptível precisa ser plantado para que surja o incorruptível, o corpo incorruptível. Amém, irmãos? Um pouco diferente, que na outra vez estava usando slide, né?
Na semana que vem tem uns slides legais aí, um estudo de Daniel, os animais, vai ser... Perde não, que vai ser... O negócio vai ser feroz. Bom, então Deus levou Enoque. E aí E Deus continua procurando remanescente no meio de uma geração que está totalmente caída. E numa geração que a palavra diz que está se corrompendo de tal maneira, e não só os homens se corrompem, mas a natureza, as criaturas estão se corrompendo também. E no meio dessa corrupção, Deus acha Noé. No meio de uma geração, Deus acha um homem, um remanescente. Olha só, irmãos. Noé. E a palavra nos diz que Noé era justo. E Pedro, em 2 Pedro 2,5, Pedro diz que ele era o pregador da justiça. Noé era o pregador da justiça do tempo dele. Por quê? Porque Deus deu uma palavra a ele e ele creu na palavra. E o sinal para a geração era a arca. E ele passou anos fazendo a arca. E aquela geração viu Noé fazendo a arca. A arca era um sinal. A arca era um sinal para aquela geração. Assim como Jesus foi um sinal para Israel, estava no meio de Israel, Israel não viu o sinal. Assim também a arca. Pois vocês olhem em Lucas 17, na passagem que os fariseus perguntam para Jesus, quais serão os sinais da vinda do reino de Deus? Depois lê essa passagem lá. E vocês vão ver, se vocês leem realmente com carinho, se despindo do que vocês aprenderam, vocês vão ver algo diferente que vocês nunca viram. Enquanto Jesus estava em Israel, Jesus era o sinal, Jesus era a arca. Naquele tempo, nos dias do Filho do Homem, em que Jesus estava no meio de Israel, era como nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, se casavam, até que Noé entrou na arca, até que Jesus foi embora. E aí veio o quê? O dilúvio. E o que veio sobre Israel, depois que Jesus foi embora? O dilúvio destruiu Israel. Então Jesus era a arca do tempo dele. Jesus era aquela arca. E eles não creram em Jesus. Assim como aquele povo do passado não creu na arca. Não creu que Deus faria realmente destruição. Depois você procura lá Lucas 17. Ele está falando, os dias do Filho do Homem. Ele vira para os discípulos e fala assim, os fariseus estão perguntando para ele, como será a vinda do reino? Quais serão os sinais? Ele fala, olha, não haverá esses sinais aqui, olha ali. O reino de Deus está entre vocês. Por quê? Porque Jesus pregava assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado. Mas é chegado, mas cadê o reino? Os fariseus estão perguntando, cadê o reino? E às vezes eu falo, o reino está entre vocês. Só que vocês não reconhecem o reino. Vocês não reconheceram o reino. E aí ele vira para os discípulos e fala assim, olha, chegará um dia que vocês terão saudade dos dias do Filho do Homem. Vocês terão saudade desses dias do Filho do Homem. E aí dirão para você, vem que ele está aqui, vem que ele está ali. E ele fala assim, não vá. Porque no dia do Filho do Homem, o dia. Só para vocês, não vou dar tudo, não, senão vai lá dar uma olhadinha lá. E vocês vão ver que, na verdade, a volta de Jesus é como nos dias de Ló. E quando Jesus estava no meio de Israel, Jesus era como nos dias de Noé. Porque Jesus, o dia do Senhor, vem como um ladrão da noite. E a destruição sobre Sodoma e Gomorra veio como ladrão da noite. De repente, não teve aviso. Deus foi lá e juízo, tchau. E assim será no dia da vinda do Filho do Homem.
no dia, não nos dias. A gente tem que aprender a ler Bíblia, irmãos. Bom, Noé foi achado remanescente. E Deus continua. Olha só, o que era para ser algo fácil de encontrar no mundo, Deus agora tem que trabalhar com remanescentes. É algo assim, é difícil. É difícil, Deus tem que procurar para achar um remanescente. O que deveria ser diferente. Então veio o dilúvio e destruiu toda aquela geração. E se os irmãos, espero que saibam, mas o dilúvio é uma figura do batismo. O dilúvio é uma figura do batismo, porque pelo dilúvio, Noé e sua família foi salva de uma geração perversa. Pelo batismo, nós somos salvos de uma geração perversa. Então, o dilúvio é uma figura do batismo. Amém, irmãos? Então, Deus encontra depois do dilúvio Abraão. Num tempo em que o homem se juntou para fazer uma torre para chegar aos céus. Quando Deus falou assim, ó, ide, multiplicai, se espalhar pela terra, eles se reuniram na terra e falaram, vamos criar uma torre para a gente chegar até lá em cima. E se Deus quiser fazer um dilúvio de novo, Ele não vai conseguir nos matar, porque nós teremos uma torre que vai chegar até os céus. Olha só o estado dessa geração. Só o estado dessa geração, irmãos, contrária a Deus. E Deus vai lá e abate aquele povo e dá ali a confusão das línguas. E aí, logo depois, Deus encontra Abraão. Abrão, um homem de família idólatra. E ele pega Abraão, transforma Abrão em Abraão, faz uma promessa a Abraão que fala, olha, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te engrandecer. Eu vou te dar famílias. Sua família virará nações. Serão incontáveis os seus filhos. E Abraão crê, irmãos, naquela palavra. Abraão crê. A palavra diz que Abraão é o pai da fé. A palavra nos diz que todo aquele que crê em Cristo é filho de Abraão. As promessas que estão sobre Abraão estão sobre nós. Eu sou filho de Abraão. Vocês são filhos de Abraão. Vocês foram incluídos na família de Abraão. O que foi proferido sobre a vida de Abraão está sobre nós. Por isso que o Espírito Santo está em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo foi prometido a ele também. E por isso que nós recebemos, porque nós somos família de Abraão. Abraão é tanto o pai dos gentios como o pai dos judeus. Ele é o pai da fé. E olha só que Deus é maravilhoso. Deus começa a trabalhar com remanescentes até que chega o ponto que ele arruma um remanescente. E desse remanescente, ele arruma uma família. Aumentou. Era um homem, passou a ser uma família. E dessa família ele criou o quê? Uma nação. Agora existe uma nação, um povo numeroso que leva o nome de Deus, Israel. Olha Deus fazendo o trabalho de volta. Porque o objetivo de Deus é que encher essa terra de filhos de Deus. Só que Ele está começando do mais difícil. No início era o mais fácil. Mas agora é mais difícil, porque Ele tem que trabalhar com remanescentes. Mas Ele não cansou, irmãos. E vem trabalhando de um a um. Até que de um, Ele cria alguém que tem 12 filhos. Aumentou para 12. E essas famílias começam a crescer. E aquilo vira um povo numeroso. Só que aquele povo numeroso está no Egito. E Deus já havia falado a Abraão que aquele povo estaria no Egito. Deus já tinha falado a Abraão quanto tempo aquele povo estaria no Egito. E aí Deus tira aquele povo do Egito. E leva aquele povo para o deserto. E começa a ensinar aquele povo quem é Deus. Aquele povo começa a ter intimidade com Deus. Começa a perceber como é que deveria andar segundo a vontade de Deus, quais eram as vontades de Deus, como esse Deus era. E aí, Deus tira eles do Egito e dá a sua lei para aquele povo, com o objetivo daquele povo ser santo. Agora, Deus já não tinha um homem, Deus já não tinha uma família, Deus agora tinha uma nação. E agora, como dono da nação, como rei da nação, Ele estabelece parâmetros, e aquela nação tem que andar do jeito que Ele quer. Por favor, bota para mim aí Êxodo 19, 5 a 6.
E olha o que ele quer para essa nação. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então agora ele cria uma nação, e essa nação deve ser o quê? Santa, uma nação sacerdotal. Todos sacerdotes de Deus, todos capazes de oferecer sacrifício a Deus, todos capazes de levar oração a Deus, todos. Só que infelizmente, aquela nação errou, e errou rapidamente, pois após Deus dar os mandamentos ali, falar com o povo no Monte Sinai, Deus fala para Moisés: sobe que eu vou falar contigo, vou te mostrar como é que vai ser o tabernáculo e vou te dar a lei. E essa demora faz com que aquele povo erre. Eles criam um bezerro, festejam ao bezerro, fazem festa na bebida e na orgia. E quando Moisés desce, que Deus fala: Moisés, vou destruir esse povo, Moisés. Moisés fala: não, Senhor, não faz isso não. Eu não sei o que está acontecendo lá embaixo, mas não faz isso não. Faz isso não, deixa que eu vou lá embaixo, vou dar jeito. E quando Moisés desce e olha aquilo, ele se enfurece de tal maneira que ele joga as tábuas no chão. Ele entendeu, ele tomou a dor de Deus, a tal ponto que ele jogou no chão aquilo que Deus havia dado, de tão furioso que ele estava. E aí ele chega até no limiar do acampamento. Daqui para cá começava o acampamento. A palavra diz que ele chega aqui, ó, e fala assim: ó, quem quer servir a Deus, vem para cá. E toda a família de Levi vem até Moisés. E Moisés fala assim: ó, então, agora levantem suas espadas e matem todos aqueles que continuam nessa festa. E ali houve uma morte de 3.000 homens naquele dia. Homens que mataram seus irmãos, seus primos, seus filhos. Já pensou nisso? E agora Deus não tinha mais uma nação sacerdotal. De 12 tribos que deveriam ser 12 tribos sacerdotais, agora Deus tinha uma única tribo sacerdotal. Porque só essa tribo por completo se colocou ao lado de Moisés. Só que houve um problema, irmãos. Com o passar do tempo, o sacerdócio começou a ser corrompido, né? Foi corrompido. E agora, aquele povo que deveria dar exemplo para os outros povos, começou a ser igual aos outros povos. Tinha rei como todos os outros povos, sacrificavam a ídolos como todos os outros povos, fazia tudo igual aos outros povos. E agora? E Deus fala: olha, eu mandei profetas. Ele fala com Israel: Israel, o que mais faço contigo? Mandei os profetas para avisarem vocês, já abati vocês de todas as maneiras, mas vocês não mudam. Não mudam, não é possível. Então Deus resolve mandar alguém especial, e manda Jesus. E manda Jesus para Israel para ver se haveria um despertamento da nação de Israel, para que Israel voltasse aos propósitos de Deus, de ser uma nação diferente, que levasse uma palavra diferente ao mundo. E ele manda Jesus. E o que Jesus faz? Escolhe 12 remanescentes. Vou escolher 12, vou começar a ensinar para 12, para que esses 12 possam levar a minha palavra. Deixa eu mudar aqui, gente. Pois é.
Agora o Messias está entre a nação, no meio da nação de Israel. O prometido da nação está no meio da nação. Mas a nação está tão corrompida, irmãos, que eles não percebem o sinal no meio deles. Eles não percebem o reino de Deus no meio deles. Eles tinham as profecias. Eles tinham a profecia de Daniel, que dizia exatamente em que período viria o Messias. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de conhecimento. Paulo diz isso. Em Romanos, Paulo fala, eles não sabiam? Sabiam. Foi pregado? Foi pregado. Paulo fala em Romanos, leia Romanos. Não foi por falta de ninguém falar, não. Os profetas avisaram. Estava escrito. Mas a preocupação com as coisas do mundo, a preocupação com a política, a preocupação em a nação voltar a ser a nação que era, porque a visão deles, o Messias vinha para restabelecer a nação de Israel. O pensamento era só natural. Eles nunca pensaram num Messias que viria para restaurar o homem, o ser humano. Porque não adianta ele levantar a nação de Israel se a nação está toda corrompida. Ele levantaria um império corrompido. Ele precisava levantar uma nação santa, uma nação de sacerdotes. E aquele povo não percebeu, infelizmente não percebeu. E a consequência de não perceber é que aquela nação foi destruída e foi dispersada pelo mundo, né? Em Lucas 12, 54 a 56, Jesus fala assim para o povo. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo? Ele fala, com todo o conhecimento que vocês têm, porque vocês não conseguem discernir este tempo. E assim também é para a igreja. Com todo o conhecimento que já nos foi dado, muitos ainda não conseguem discernir o tempo em que nós estamos. E está achando que é brincadeira, e o tempo está acabando. Jesus fala também aos religiosos que eles deveriam saber, porque eles falavam a Torá de trás para frente, de frente para trás. E ele fala assim em Mateus 16, 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Por quê? Porque Jesus falava o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está entre vós. Cadê? 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 Ele, porém, lhe respondeu. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E dizendo isso, retirou-se. Ele está falando, olha, vocês pedem um sinal, o sinal está entre vocês. Vocês querem algo mirabolante. Vocês esperam algo mirabolante da parte de Deus, raios, trovões, chegou o reino. Não, o reino de Deus está chegando simples na presença de vocês. E vocês não estão percebendo. Em Lucas 17, 20, Jesus fala para os judeus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele ali, ele aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, aí ele largou esse pessoal aqui, os fariseus, e virou para os discípulos. Dias virão em que desejareis ver
um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ele aqui, ou ele ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, não nos seus dias. Mas primeiro, antes que venha o meu dia, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. A geração de Israel reprovou o Messias. E aí Jesus, lá em Lucas 19, 41 a 44. Bota para mim aí para o pessoal ler. Lucas 19, 41 ao 44. Lê aí, gente. 1, 2, 3. Por eles não conheceram o tempo da visitação, Israel foi destruída. Porque eles não conheceram que o Messias veio, Israel foi destruído. Só que Jesus já havia preparado homens que quando Israel tivesse sido destruído, eles estariam pelo mundo levando a palavra. E através desses homens, Deus levantou a igreja. A igreja foi levantada. Eu falei para vocês que lá quando Moisés desce do monte e ele manda matar aquele pessoal, 3.000 almas morreram naquele dia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e a palavra diz que homens que estavam fora do cenáculo ouviram aquele som de vento que acontecia dentro do cenáculo, e as línguas, e eles entraram para ver, e muitos ali creram. Vocês sabem quantos homens creram naquele dia na palavra do Senhor? 3.000 homens. A mesma palavra, a espada matou aqueles homens em Moisés. Mas o que é a espada? A espada é símbolo da? A espada é símbolo da palavra. Agora, pela palavra, pela espada, 3.000 homens estavam ganhando vida. Porque a palavra diz que aquele que está sem Cristo está morto. Mas 3.000 homens naquele dia ganharam vida. Vida. 3.000 homens ganharam vida naquele dia. Olha como Deus é, irmãos. Até nos números. Ele faz questão até nos números. Os nomes na Bíblia dizem algo. Quando Deus coloca números, marca tempo, 7, 49, tem ali um propósito, não é à toa. Ele está dizendo algo que tem que ser buscado. Que tem que ser buscado. Então, naquele momento, 3.000 homens se juntaram à igreja. E mais à frente, Deus levanta Pedro, Deus levanta Paulo. E agora esses homens vão aos gentios. E agora a igreja não é formada só por judeus, agora a igreja é formada por judeus e gentios. Todos aqueles que creem
sendo judeus ou sendo gentios, se tornam agora filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos ver aqui Gálatas 3:29, por favor. Gálatas 3:29. Põe para mim aí, Gálatas 3:29. Lê para mim aí, gente. Vamos voltar. 1, 2, 3. Já foi? Foi. Se sois, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé. E se vocês são filhos de Deus, né? Então são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nós gentios, Romanos fala isso, existem duas oliveiras no mundo. A oliveira que é a verdadeira e uma oliveira que é falsa. E toda essa oliveira verdadeira é composta por aqueles que creem. Todos os que creram durante todo o tempo, você vai encontrar o ramo de Abel, você vai encontrar o ramo de Enoque, o ramo de Noé. Você vai encontrar lá. E aí Paulo explica que, pela incredulidade, muitos de Israel tiveram seus ramos quebrados. E muitos que eram parte da oliveira falsa tiveram os seus ramos enxertados na boa oliveira. Então agora existe uma oliveira, uma árvore que é composta de ramos de judeus e de gentios. Uma família de Deus que é composta de judeus e gentios. E o que Israel deveria fazer agora está sobre nossos ombros, levar a palavra. Por isso que a nação de Israel olha para nós e fala, vocês são malucos, vocês falam de coisas que vocês nem entendem. E Deus falou, olha, eu vou levantar um povo que nem me procurava. Vou levantar um povo sem entendimento. Vou levantar um povo sem entendimento, que vai me buscar e vai me adorar, para criar ciúmes nessa nação. Para que Israel olhe para nós e tenha ciúmes. Paulo fala isso, olha, eu sou o apóstolo dos gentios, e eu queria que Israel despertasse, nem que seja pelo ciúme de vocês, despertasse. Então agora nós somos a nação santa. Nós agora temos o sacerdote, aqui cada um é sacerdote. Cada um é sacerdote aqui. Então Deus está voltando a cumprir o objetivo dele lá na frente. Só que o objetivo dele lá atrás se cumpriria onde tudo era vento a favor. Você não ficava doente. Lá no tempo de Adão, você não ficaria doente, você não ficaria cansado. Olha só, as doenças, bactérias, isso não era nada, não faria nada. Então tudo era vento a favor para nos ajudar. Aí o que Deus fez? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com vento contrário. Em pecado, com um ser humano em pecado, com o mundo caído, eu vou cumprir o meu objetivo da mesma maneira e vou criar filhos e filhos no meio dessa geração corrompida. Olha só, irmãos, ele não desistiu do propósito. Hoje você pode dizer, eu sou filho de Deus, você não precisa esperar morrer, estar na glória, ou ser arrebatado, para dizer que você pode hoje dizer que você é um filho de, como Adão, você é um filho de Deus, você tem um Espírito de Deus em você. Você é guiado pelo Espírito de Deus, mas tem um problema,
Qual é o problema? A nossa carne. A nossa carne é o último impeditivo que nós temos, é o que Paulo diz. A última coisa que nos impede é essa carne corruptível, que precisa ser plantada para que o incorruptível, o corpo incorruptível surja. Mas uma parte do projeto já está pronto em nós, que é o quê? É ter o Espírito de Deus em nós. É viver pelo Espírito e não mais pela alma ou pelas nossas vontades do corpo. Então agora a igreja tem esse objetivo de levar a palavra. E nós levaremos a palavra até a plenitude dos gentios. Que a plenitude dos gentios é quando o número que Deus estabeleceu de gentios que serão incluídos na família deles se completará. E aí? Mas aí, tudo bem, mas e o que aconteceu? Israel morreu de vez? Não é mais nada para Deus? Muitas igrejas acreditam que Israel hoje não é mais nada. Deus não tem nada com Israel, Israel não serve mais para nada, não tem mais as promessas que foram feitas, caíram por terra para essa nação. Mas, irmãos, se a promessa que Deus fez cai por terra para uma nação, então por que não cairia para nós também? As promessas de Deus não caem por terra, irmãos. O que Deus prometeu a Israel, Deus vai cumprir. Deus prometeu a Israel que Israel viveria dentro do seu território que Deus havia estabelecido. Que eles viveriam em toda a plenitude do território que Deus havia dado, que eles viveriam em paz e em segurança. E isso vai se cumprir? Evidente, o reino milenar é o rei, o todo-poderoso vivendo no meio de Israel. A palavra diz que de Sião sairá a lei. Olha só, irmãos. A palavra diz que é em Jerusalém que o rei reina. Quem é o rei que vem aí? É Jesus. A palavra nos diz que na festa dos tabernáculos haverá festa dos tabernáculos. Haverá festa dos tabernáculos no reino milenar, em que todos os reis da nação terão que subir a Jerusalém para levar as primícias diante do rei. Então as promessas para Israel acabaram? Não, é o que Paulo diz. Israel está caído, as promessas se desfizeram, Deus rejeitou Israel. Paulo falou assim, não, por quê? Porque eu sou judeu. Deus não rejeitou o seu povo, porque eu sou judeu. Pedro é judeu, Mateus é judeu, todos são judeus, então Deus não rejeitou o seu povo. Só que esse povo só será despertado quando nós não estivermos mais aqui. Assim eu creio. Porque é o período da grande tribulação. É onde esse povo de novo vai ser tão apertado, mas tão apertado, mas tão apertado. E eles vão olhar para as Escrituras e vão dizer, nós erramos. E isso já tem acontecido. Porque hoje nós já temos os judeus messiânicos e temos até judeus ortodoxos que dizem que Jesus é o Messias. Então esse povo tem acordado, Deus está gradualmente despertando esse povo, irmãos. Olha que louco, irmãos. E na grande tribulação ele vai despertar esse povo de vez. Porque a palavra diz que eles olharão para aquele que transpassaram e chorarão. Eles olharão para Jesus no Monte das Oliveiras e chorarão. Porque era Ele. Era Ele. E eles não perceberam na época da visitação e ainda o mataram. Eles chorarão, a palavra diz, que eles prantearão. A nação chorará, porque perceberá que eles mataram o Messias. Olha só que louco. Mas Deus ainda tem planos para essa nação. Então não acredite nessa história de que a nação de Israel hoje, irmãos, é um lixo. É um lixo. Como as demais nações. Lá tem LGBT, acho que a maior passeata lá que tem é lá. Aborto que estão botando aqui já tem lá. É um lixo. Estou falando sistema de aborto mais
demoniocrata do mundo, sabe? Porque Deus falou assim, não assassinarás. Não assassinarás. E aí o crente fala assim, ai, eu sou de Jesus. Ai, eu não entendo o amor de Jesus, porque Ele morreu no meu lugar, pecador, eu não valia nada. Eu era um lixo, Ele morreu no meu lugar, que amor sacrificial bonito. Aí quanto ao aborto, tem que matar mesmo, né? Se a mulher não quiser, né, tem que matar. Tem que matar mesmo, né? Tem motivo para matar, né? Você não entendeu nada. Você não sabe a mínima noção do que é um amor sacrificial por quem não merece. Que Deus morreu, Jesus morreu por quem não merece. E você está concordando em matar um inocente. Você está arrumando desculpa para matar um inocente. Você está na sua mente agora arrumando desculpa para rebater o que eu estou falando. Você não sabe nada do que é o amor de Deus. Você não tem o amor de Deus em você. Você não sabe o que é um amor sacrificial por quem não merece. Ele morreu por quem não merece. E muita gente está arrumando desculpa para matar inocente. Aí concorda com liberação de drogas, democracia. Aí concorda com o que acontece nas escolas, que precocemente crianças, professores levam as crianças questões sobre sexo. Você vai falar sobre sexo com uma criança de 5, 6 anos, o que você está fazendo com ela? Você está oferecendo a ela uma informação que ela não tem cabeça para administrar. E ela vai procurar saber o que é isso, vai procurar saber mais. E vai lá e vai fazer sem ter condições mentais. E aí você concorda com essa turma que é a favor disso. Vota nessa turma aí. E aí depois essa turma, gente boa, fala assim, não tem problema não. Se engravidar a gente mata. Se engravidar com 12, com 10, a gente mata, a gente resolve o problema para você, tira a consequência de você. Mas foram esses mesmos que te induziram a fazer isso. Seu diabo, ele te induz, dizendo, olha, se você comer esse fruto, você será igual a Deus. Você será liberto dessa condição que Deus te colocou e você será mais. E é isso que eles fazem conosco. Eu vou liberar o aborto? Não, é para dar mais poder às mulheres. Empoderar as mulheres. É a mesma tática de Satanás. É a mesma narrativa desgraçada. E uma geração aí está caída nessa conversa. Está flutuando. Poxa, mais liberdade. Liberdade. Liberdade para destruir a minha vida com drogas. Ai, que loucura, que democracia. Oh, povo de Deus que... Gente, a gente não tem que ser nem de direita e nem de esquerda. Os nossos valores são os valores do reino. Reino santo, nação sacerdotal. Mas eu não quero ser sacerdotal, eu não quero ser tanto isso. Então você está fora, meu querido. Então você está fora, você é uma parte daquele que diz que é Israel, né, como Paulo fala, nem todo israelita é Israel. Ele fala, o judeu verdadeiro é aquele que fez a circuncisão no coração. Então aquela nação hoje lá é falsa. Não são judeus aos olhos de Deus, porque judeu aos olhos de Deus é aquele que está com a circuncisão no coração, irmãos. Por isso que ele quer despertar aquela nação lá. Ele tem uma promessa para aquela nação caída, mas ele vai deixar aquela nação caída ser apertada de novo, como já deixou no passado. Eles vão construir o 3º templo e vai ser destruído de novo. Vocês sabiam que os 2 primeiros templos foram destruídos no mesmo dia? Em Nabucodonosor, o templo é destruído no dia 9 do mês de Ave. No Império Romano,
destruiu o templo no dia 9 do mês de Ave. No mesmo dia, centenas de anos depois, os 2 templos são destruídos no mesmo dia. É coincidência, irmãos? É coincidência ou é Deus? É coincidência ou é Deus? No mesmo dia, no mesmo mês? É Deus, irmãos. É Deus, irmãos. Então Deus tem promessa para aquele povo. Tem promessa, Ele vai restaurar aquele povo. Paulo diz, olha, se a queda de Israel foi vida para os gentios, permitiu que os gentios ganhassem vida, fossem salvos e fossem incluídos na boa oliveira, quanto mais benefícios o mundo terá quando a nação de Israel for vivificada. E ele diz, por quê? Porque nesse dia haverá vida entre os mortos, ressurreição. No dia que Israel reconheceu o Messias, haverá vida entre os mortos. E você vê isso? Vê Apocalipse 20. Apocalipse 20, está lá, ressurreição. João fala, eis que vi tronos serem colocados, e aqueles que morreram, degolados durante a grande tribulação, eles voltaram à vida, e reinaram com Cristo 1000 anos, e serão seus sacerdotes. Olha lá, irmão, está escrito lá. Está escrito lá. Então tem promessa, a promessa de Deus não cai, e Deus vai reinar com ele, Jesus vai reinar com ele no reino milenar, e vai cumprir suas promessas, as promessas naturais. Deus vai cumprir todas elas ao povo de Israel. Que a palavra de Deus, que Ele vai transformar armas em enxadas, em paz para plantio. Olha só. Então que a gente entenda, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós devemos ser santos. Nós devemos elevar a palavra do Evangelho até o momento em que Jesus falar assim, tá bom. Se completou o tempo de vocês. E agora eu vou voltar de novo a olhar para o meu povo. Porque Apocalipse olha para o povo de Israel. Em Daniel, isso é bem claro. Daniel é bem claro. O anjo fala para Daniel, está determinado sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Sobre o teu povo e sobre a tua cidade, Jerusalém. A última semana é referente ao povo de Israel, a Jerusalém. A gente não tem nada a ver com isso. E sinceramente, eu nem sei se a gente volta com Jesus. Vou ser sincero, essa aqui é a minha posição. Eu nem sei que a gente vem reinar aqui, viver as promessas naturais. Nem sei se a gente volta, sinceramente. Porque esse é um período de 1000 anos de restauração da nação de Israel. É um tete-a-tete de Jesus, o sumo sacerdote, no meio do seu povo. E sabe por que eu tenho essa dúvida? Porque as pessoas falam assim, olha, nós voltaremos com Cristo e reinaremos com Ele. É muita gente, não é, irmão? É muita gente ou não é muita gente? Imagina aí, todo mundo de todas as épocas voltando com Jesus. É muita gente ou não é muita gente? É muita gente. Então a gente vai estar espalhado pelo mundo, ok? Nós vamos estar aí nas posições de comando pelo mundo, não é isso ou não é? É ou não é? Seria assim, esse é o pensamento. Mas a Bíblia me mostra que Satanás é preso durante 1000 anos, durante o reino milenar. Olha que coisa interessante, durante o reino milenar não tem diabo. Você não pode dizer, eu fui induzido pelo diabo, ele me enganou, ele me induziu. Ninguém vai poder dizer no reino milenar que foi direcionado pelo diabo. Por quê? Porque ele está preso. A influência dele não está ativa no mundo. O seu pecado é o seu pecado, o seu erro é o seu erro. Você quis. Você tinha plena condição e você quis. Não tem indução maligna, o diabo me fez. Não vai ter isso. Só que a palavra diz que depois de 1000 anos, o diabo é liberado. E o diabo reúne um grande povo para vir contra Jerusalém. Irmão, se nós estamos reinando por aí,
E o diabo vem, é solto, e logo ele consegue arrebatar, como a areia do mar, Gog e Magog, centenas de pessoas. Que trabalho porco é o nosso? Que trabalho porco foi feito por nós? Porque nós reinando junto com Cristo por aí, o Satanás, na hora que ele for liberto, ele vai levar todo mundo de nós. Que trabalho horrível o nosso. E aí a palavra diz que ele reúne como se fosse a areia do mar e vem sobre o acampamento e a cidade santa. Tem um acampamento montado ao lado de Jerusalém, no reino milenar. E diz que ele vem contra o acampamento e Jerusalém. Irmão, é um ovo. É um ovo. Estamos todos nós morando nesse ovo? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Quantos milhares nós somos se voltamos com Ele? Como é que é isso? Eu tenho essa dúvida. Se vocês tiverem... Amém. Eu me pergunto, né? É algo que a gente às vezes deve se perguntar. Não estou batendo no martelo que é assim não, irmão, sabe? Escatologia é algo difícil, né? Cada um tem a sua visão. Mas o que eu quero deixar estabelecido aqui, irmãos, é que o plano de Deus não morreu. O plano onde deveria ser tudo favorável, o povo se multiplica, os filhos de Deus se multiplicarem, Deus faz multiplicar, mesmo nas condições adversas, mesmo nas condições de pecado e o mundo caído, Deus vem restabelecendo dia a dia os seus filhos na terra. E Ele faz isso através de nós e voltará a fazer isso em Israel, porque Israel, no tempo certo, também será despertado. E vai viver toda a plenitude que Deus tem para eles. Amém? Então, a próxima semana nós temos o estudo de Daniel. Eu peço aos irmãos que não faltem, vai ser bem legal, porque vai ter os slides. Falar sobre os animais, porque falar sobre o animal de Apocalipse e não apresentar os animais de Daniel para que você tenha uma compreensão, é bem difícil, né? Então, a gente vai... Já elaborei, já passei para o apóstolo, né, para que vocês tenham um visual. Então não faltem, porque é muito importante e é para os nossos dias. O anjo fala para Daniel: Daniel, esse livro aí, ó, vai ser muito lido. Vão rascunhar muito esse livro, Daniel. Mas só lá na frente é que eles terão entendimento. Só lá na frente é que eles terão entendimento, mas ele vai ser muito lido. E o livro de Daniel é um dos livros mais estudados e debatidos da Bíblia. A palavra que ele falou lá atrás está se cumprindo. Né? Então, você como igreja, tenha os valores do reino em você. Não seja daqui ou de lá, ou de cima ou de baixo. Os seus valores são os valores do reino. Você tem que caminhar e se juntar com gente que tenha os valores do reino. Porque Paulo fala, você não pode fazer, mas se você der apoio àquele que faz, você está errado junto com ele. Está lá em Romanos, lê lá o início do livro de Romanos, que ele fala que o homem não conheceu Deus da maneira que deveria conhecer, e Deus permitiu que eles caíssem num estado tão perverso, que eles fariam essas atrocidades que hoje acontecem hoje. E aquele que desse apoio a isso também está no bolo. Ele não está tirando o bolo, não. Cuidado, hein, irmão. Eu não faço. Também não sou contra. Tá, você está no bolo. Deus está falando assim, você está nesse bolo aqui. Não, mas você está nesse bolo aqui. Calma, você não está no bolo de lá. Você é aquela galera que é a favor daqueles que são contra mim, são contra minhas ideias, contra os meus valores. Você não faz, mas é a favor da gente que é contra os meus valores. Você não faz parte do meu povo. É como se você estivesse dentro de Israel fazendo feitiçaria. No caso, não fazendo, mas sabendo que alguém da sua casa está fazendo feitiçaria, e fala, não tem problema não. Deus falou que não, mas não tem problema não. Não tem problema não. Não, tem problema sim, cara. Tem problema sim. Por isso que Jesus fala, olha, vai chegar no tempo lá na frente que muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu preguei, eu curei, olha os dons. Em nome de quem? Eu preguei o seu nome, eu curei no seu nome. E Jesus fala assim, ó, shh, se aparta. Vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Transgressão da lei.
Vocês que transgridem a lei, apartai-vos de mim. É sério, irmãos. Que a gente possa levar essa palavra, que a gente possa ter um entendimento certo de quem nós somos e de que Israel ainda será levantado. Todas as promessas feitas a nós e feitas a Israel serão cumpridas. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, a paciência de vocês, em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.